chegou. E aí, Levi, tudo bom, cara? Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo, viu? Prazer todo meu estar aqui, cara. Pô, legal o Que convite. legal. Eu Eu vi, que agradeço a oportunidade. vi que tem bastante gente entrando, a Silene, que eu conheço, comprou o manual esses dias comigo, tá a Karina aí, robótica, bacana, já tem bastante gente. Diga, Levi, me fala um pouco de você, cara. Muito bom. Bom, primeiro, Fábio, eu quero agradecer a disposição e a atenção, a gentileza. Eu, Imagina. embora tenha feito um contato recente com você, já venho acompanhando o seu trabalho. Tem uma entrevista que você deu em 2011 no programa Mulheres, que eu já É, vi há muito tempo e revejo, que aliás é, você está faz bem tempo. diferente lá, inclusive sem barba. Sem barba, com queixo para trás, né? Aham. E muito É, bacana, né? Estamos em áreas diferentes, porém, caminhando, ajudando pessoas. Eu aham. sou hipnoterapeuta, pai de gêmeos, também estou nessa lida do desenvolvimento humano, ajudando pessoas, trabalho com terapias, sou amante do desenvolvimento humano, da PNL, do comportamento, e É, gosto de dividir momentos assim, com produção de conteúdo com pessoas interessantes para ajudar cada vez mais pessoas. Esse é meu pô, caminho, sou pai de gêmeos também. que legal, que Para as legal. pessoas que vão pegar esse vídeo pela primeira vez, Fabio, quem é o Fábio? Quem é o Fábio Peloso? Antes de eu falar que é um Fábio Peloso, conta pra mim o que você viu naquele vídeo da Kátia de 2011 que te chamou a atenção, porque isso já fala um pouco da Cara, história também, né? é muito interessante, por exemplo, as relações de formato, de expressões, por exemplo, o tamanho da panturrilha, e quanto maior ela te estimula a ir mais para frente, a questão das Aham, gorduras laterais, e como o homem às vezes guarda muitas coisas, até pelo contexto, né? E não aham, expressa aham. essas coisas. Também falava um pouco do tamanho de testa, do tamanho do nariz. Eu comecei a ver meu nariz, como ele cresceu, e uma série de coisas. E o interessante da relação disso com o inconsciente. Como se o inconsciente ele se manifesta através de nós, do nosso corpo, da nossa Sim, mente, né? sim, E sim. aí, claro, surgiram inúmeras dúvidas que aí eu quero trazer com você, se a infância é importante, se a adolescência é importante, quando que isso Tudo se é. manifesta, né? É uma, como pode chamar? É uma ciência, uma pseudociência, Flávio? Cara, Agora está na sua mão. então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Peloso, né? É uma honra estar aqui com o Levi, né? E saber que você me acompanha já desde lá de trás, né? Eu nunca imaginei um dia que eu fosse trabalhar com isso. Eu comecei a estudar a leitura de rosto em 93, né? Imagina, eu tinha Uhum. acabado de entrar na faculdade de ciência da computação, que não tinha nada a ver com peixe, né? Não tem nada a ver com Sim. isso. E, e o que foi interessante é que eu vi a coisa funcionando desde lá. Então, eu via pessoas, eu encontrava pessoas, e, e conforme eu ia lendo, aquela apostilinha de meia dúzia de folhas, xerox de um livro que eu só fui encontrar um ano ou dois atrás, né? Uhum. Eu nem sabia o nome dele. Aqui eu fico fuçando no Mercado Livre, fico fuçando sebo, né? Procurando coisa. Acabei encontrando o livro ano passado, ano retrasado. Mas eu fui vendo a correlação, né, dos formatos com o rosto. E foi numa época que eu tinha 19 anos. Eu fui morar sozinho, né? Então eu saí de uma casa de 6 pessoas e fui morar sozinho lá no Vale do Anhangabaú, num Uhum. kitnet, lugar super apertadinho, mas que para mim já estava de bom tamanho, né? Sozinho, tá tranquilo. Sim. E na época não existia câmera digital, né? Existia câmera comum, aquelas analógicas. Eu tinha tirado meia dúzia de fotos do meu rosto, né? E colocado na parede do banheiro, assim, do lado do espelho. E todo dia eu olhava e ficava me perguntando quem era aquele cara que estava lá. Não, Uhum. eu não olhava para a foto pensando que era eu, né? Porque a gente se sabota. Então eu olhava para Sim. aquela foto achando que era alguma outra pessoa.
e eu estudava aquela pessoa. E aí eu fui entendendo coisas que aconteciam na minha vida por conta de padrões de comportamento meus, né? Porque as dificuldades estavam dentro de mim e isso dava para enxergar ali naquele rosto. E eu fui para cima, né, cara? O pouco de coisas que eu queria ter, eu precisava, a pouca ambição que eu tinha, precisava de um movimento que eu não tinha, né? E Sim. Só um entendendo minutinho, Fábio, isso, só vou encostar a janela que está entrando um barulho, não sei se vai atrapalhar. Só um instantinho, pode tá bom. continuar. A hora que eu encontrei, a hora que eu entendi, né, que estava tudo escrito no meu rosto, oi, Érica, oi, Natália, Gleice, a hora que eu entendi que tudo isso estava escrito no meu rosto, não deu outra, né? Eu fui para cima e eu entendi o processo e fui trabalhar, né? Fui trabalhar. E foi muito legal. Foi super bacana isso tudo, porque eu via que isso funcionava em mim, né? Ó, entrou a Kelui está fazendo aniversário hoje, né? É, eu fui me trabalhar. E como é que eu fui me trabalhar? Eu tinha uma timidez muito grande. Imagina que se alguém olhasse para mim, né? E eu percebesse isso, eu já ficava roxo de cima e embaixo e sem graça, né? Oi, Rafa, tudo bom? Cara, que bom te ver. A Rafa também, ó, o Rafael e a Rafa, psicóloga. É, então, foi esse movimento que acabou me trazendo para a leitura de rosto, né? E aí, em 2006 foi quando. 2005 foi o último trabalho que eu fiz registrado na área de informática. 2006 eu estava trabalhando com terapia já e estava fazendo. Eu fui fazer massagem numa agência da Caixa, né? Fui trabalhar com Quick Massage dentro de uma agência da Caixa, quiropraxia, e ouvia a reclamação das pessoas ali e eu via no rosto delas que elas estavam. Tinha muita gente tímida trabalhando com o público e muita gente extrovertida, cara de pau e comunicadora trabalhando nos bastidores, né? Sim. Ah, eu cheguei para gerente geral da época lá e falei, escuta, você não quer mudar essa pessoa com aquela, tal, fulano com ciclano, todo mundo aqui entrou por concurso público, ganha igual, não tem problema mudar de função, né? Mas por que você está falando isso? Eu falei, não, porque o rosto delas me diz isso, isso e isso, o rosto das outras. Bati um papo com ela e ela resolveu fazer uma reunião com o pessoal e propor essas mudanças. O que foi interessante nisso tudo? Eu acompanhei essa agência durante um ano. E nesse um ano, depois que a gente fez essas mudanças, a agência bateu todas as metas que o banco pedia para eles, eles conseguiam bater as metas. E eu achei isso sensacional. Eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida, eu preciso botar isso para fora, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Aí eu fui fazer a faculdade de RH, né? É, eu fiz gestão de recursos humanos e fui fazer a pós em psicologia organizacional, né? Então, hoje, algumas universidades lá do Nordeste, a Uninasal, a UNAMA, que é a Universidade do Amazonas, Uhum. aqui a Universidade de Guarulhos, eu fui dar recrutamento e seleção, né, e ensinando a leitura de rosto como uma ferramenta de seleção de pessoas, né? E, cara, é muito legal você ver o resultado disso, você poder observar o resultado disso, porque a gente já começa, né, respondendo uma das suas perguntas, já a gente tem o desenvolvimento desde quando a criança nasce, né? Então ela nasce, as características estão ali. É o ambiente que vai dizer como é que ela vai colocar essas características para fora, né? Certo. Como é que a gente se desenvolve? Como é que é esse desenvolvimento, né?
Imagina o seguinte, uma vez que houve a fecundação, né, você tem o óvulo e o esperma e tem essa fusão nuclear dentro do útero da mulher, a primeira coisa que esse óvulo recebe são as informações dos cromossomos, né, e a nossa genética, né, tudo Uhum. que vem, segundo a ciência, dos nossos bisavós para cá, tá? Então, Vão sendo passados, né, Fábio? dos nossos bisavós para cá, tudo aquilo que eles aprenderam está lá escrito, código-fonte, né? E Aham. vem tudo para o nosso sistema, né? Vem tudo para aquele óvulozinho ali. A primeira coisa que o óvulo faz quando ele está dentro do útero ainda, depois de fecundado, que ele começa, né, as divisões, entender o ambiente para poder, porque ele precisa de energia, né? Então ele precisa colar no útero para poder sugar a mãe, literalmente falando, porque ele vai sugar a energia da mãe. Ele precisa colar Sim. no útero, entender o ambiente que ele está, criar a placenta, criar tudo e aí se desenvolver. Aí ele começa Uhum. a crescer. Mas durante todo esse processo, existe a leitura, né, do óvulo, do feto, depois da criança, do ambiente. A gente se desenvolve, até agora, depois de adulto, a gente se desenvolve de acordo com o ambiente. Se você parar de Sim. trabalhar com o que você trabalha e começar a trabalhar, por exemplo, como auxiliar de pedreiro, né, o teu corpo vai precisar de uma mudança, ele vai precisar se tornar mais forte, ele vai precisar se tornar mais rígido, ele vai precisar se tornar mais duro para aguentar as porradas Perfeito. carregar peso, né? Então, Uhum. conforme o ambiente exige de você, você se modifica. Então, o que eu tenho? Eu tenho a parte genética, que vem lá, né, pelo cromossomo, tudo bonitinho, vem lá dos teus antepassados e é a tua De forma programação, hereditária, né? de forma De forma hereditária, hereditária, é a tua tá? programação, mas conforme teu pai vai te educando, tua mãe vai te educando e você vai crescendo e o ambiente vai exigindo de você, de acordo também com o teu entendimento do ambiente, o teu corpo vai se Uhum. desenvolvendo, tá? Sim. Então, quando o Freud e Jung falavam, né, que o inconsciente está no corpo, realmente, né, Uhum. tudo aquilo que você sente do ambiente vai ajudar a moldar aquilo que está no teu corpo. E como, de certa forma, a programação ela é uma programação meio que padrão, né? Porque desde o cérebro reptiliano, quando você estava há 70 milhões de anos ali saindo da água e vindo para a Terra, né? Você tem aquela informação programada também no teu DNA, então é Sim. informação básica Sim. de sobrevivência, né? Luta, Então fuga, congelamento, né, Fábio? tudo isso está dentro de você. Agora, o que o Fabio, ambiente pediu é que vai determinar desculpa. o teu desenvolvimento. Manda, pergunta. Não, desculpa. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, existe aí uma herança genética, né, uma Sim, predisposição, então, características dos meus antepassados, eles vão passar dentro dessa sequência, né, genética, isso, cromossômica, e vai instituir o ser. Tem ali a fase gestacional, né, da nutrição, né, da emoção, do gestar. Tem a perfeito. infância, né, é, aí você disse, né, a questão do inconsciente falando e o corpo entendendo de como ele fala, ou então, como Interagindo. Lacan diz, o que não vira palavra vira sintoma, né? E aí Perfeito, começa, de algumas formas, se manifestar isso, né? perfeito, Isso perfeito. interfere, inclusive, por exemplo, como você dizia lá na reportagem, do tamanho do nariz, do tamanho da orelha, das Isso, panturrilhas. Eu vi isso. você também sem barba, agora eu vejo você com barba. Conta um pouquinho, primeiro, quanto tempo demora para ter uma impressão assim de você conseguir fazer uma leitura rápida, né, sobre uma pessoa e em linhas gerais do rosto, o que, que dá para dizer? Quais são as pistas para perceber a outra pessoa, Fábio?
Levi, a leitura ela é instantânea, não tem. Quando você entende o processo, né, só de bater o olho você já sabe como a Não pessoa tem como não funciona. ler. Não Não tem. tem como não ler. Não tem, na verdade tem, mas aí depende muito de você, né, querer Tá? fazer essa leitura ou não. Porque Ou não. Tá. eu olho para você, eu não parei em nenhum momento até agora para fazer uma leitura tua. Até que eu Tá? falei isso e você começou a Não, pegar não, alguns pontos. não, Não? não, pior que não, Tá. porque o que que acontece? Para eu fazer uma leitura tua, eu tenho que me concentrar nos teus traços, fazer a Uhum. somatória de tudo isso, porque eu não posso olhar para um ponto só, né? É Quando um a gente contexto. é o contexto. Quando a gente estuda o negócio meio que picotado. Então, para que que serve a orelha? A orelha serve para trazer o som do ambiente para o ouvido. Então, como Certo. eu quero ouvir, está escrito na minha orelha. O como eu Uhum. quero enxergar vai estar escrito no meu olho. Para que que serve o olho? O olho serve para me dar a visão de mundo. Então, se você for ver que todos os seres humanos, em todos os seres humanos, o globo ocular, a diferença de tamanho é milimétrica, por que que uns têm o olho mais arregalado, o olho E mais para outros, mãe. fora, o outro mais para dentro, né? Então, tudo isso traz uma informação diferente. Aí, Claro. qual a função do nariz, né? Além de você entender o aroma, né? O cheiro do ambiente, é ele que pega o oxigênio, né? E ajuda. É por ele que o oxigênio entra para ir para os pulmões, né? Então, o fato de Uhum. você ter um nariz mais curto ou mais longo, né? Se você for pegar isso nos povos, por exemplo, né? O nariz mais longo você vai encontrar em povos mais distantes do Equador, e o nariz mais curto você vai encontrar em povos mais próximos do Equador. O nariz distante ele aumenta a temperatura do ar que vai entrar para o teu pulmão, tá? E o nariz Uhum. mais curto não precisa disso tudo, não precisa aumentar a temperatura, então ele deixa um pouquinho menor, né? Mas tudo isso vai me falar de padrões comportamentais também, tá? A boca Eu vai me estava vendo falar. uma. Desculpa, Fábio, é que me surgiu aqui, me corta se eu estiver te cortando, Não, mas da sem relação problema. do nariz com o ego. Em algum momento daquela Isso, entrevista, você falou da relação do isso, nariz com o ego. nariz com ego. Se eu divido o rosto em três partes, né? Eu tenho aqui na É, parte da testa. Da testa, eu estou falando aqui desse ossinho supraciliar até onde começa o tá. cabelo, eu tenho o meu Uhum. mental, tá? Eu tenho o Tá. mental. Ok. Desse mesmo ponto até o final do nariz, eu tenho a parte sentimental. E dessa parte do Tá. nariz aqui até a ponta do queixo, eu tenho a parte de ação. Se Uhum. você, se você estuda pela fisiognomonia, a divisão é essa. Se você Tá. estuda pela morfopsicologia, que surgiu em 1937, né? Que ele vai pegar tanto o neocórtex quanto a parte do sistema límbico, como o reptiliano, o tronco encefálico, né? Uhum. Ele vai falar, ele mostra dentro das divisões do neocórtex, ele já faz a primeira divisão perto da íris, né? Tá. Então tem essa diferença entre a morfopsicologia e a fisiognomonia. Mas Uhum. eu gosto de colocar coisa em prática, né? Então, nem pensando na morfo, nem pensando na físio, quando você olha o desenvolvimento horizontal e não vertical, você entende Uhum. melhor o desenvolvimento do cérebro, tá? Tá. Então, se essa parte, no meu rosto, ela é mais estreita, você olhando de frente, você percebe que essa parte do meu rosto, ela é mais larga, certo? Sim. É esse Uhum. pedaço aqui. Então, se eu pegar, vou pegar o que eu tenho reto aqui, coloco do lado, ó, ela afunda para cá e ela afunda para baixo, certo? Então, Certo. meu rosto é um ovo. O que que eu tenho? Eu tenho maior desenvolvimento aqui, o segundo maior Uhum. desenvolvimento está aqui e o terceiro maior desenvolvimento está aqui embaixo,
se eu medir Tá. a mandíbula aqui na ponta, onde ela faz a curvinha aqui do queixo, né, para o queixo, né? O maior Uhum. desenvolvimento eu tenho primeiro aqui, para depois aqui, para depois aqui embaixo. Então, o que que Então isso vamos quer lá, pegando dizer? a teoria, né? Mental, Sistema límbico sentimental e ação. Isso. e É o ação. neocórtex, né? Neocórtex, que traz a tua razão, é o Isso. teu racional. Tem o sistema límbico, que está aqui no meio, certo? Que Aham. trabalha toda a parte de emoção, tá? E Perfeito. o reptiliano, que está nessa parte aqui de trás, né? Que Sim. é da nuca para baixo, aqui dentro da coluna, dentro da medula, né? Que Que vai contempla. falar da parte instintiva de ação, tá? É, Tá. então, como é que eu funciono? Eu primeiro sinto, para depois raciocinar, para depois executar, certo? Então, Só no formato primeiro, do rosto já dá para perceber. já dá para entender o processo, né? Então, Sinto, penso e executo. isso. E eu não estou olhando a altura, eu estou olhando largura, tá? Largura, É perfeito. largura. Porque se tem diferença, né, da morfopsicologia e da fisiognomonia, a hora que eu olho para a largura, cara, largura ocupa mais massa, acabou, tá ali, né? Não tenho o que falar. Olhando para você, por exemplo, eu tenho dúvida, porque eu precisaria ver melhor, né, alguma coisa reta na altura do ouvido aqui, né, do lado, isso. Eu tenho a Assim? impressão, tira o óculos um pouquinho e encosta. Na orelha, Fábio? Não, um pouquinho para frente, Assim na na altura orelha? do buraco do ouvido. Aí, Aqui. isso. Eu tenho a impressão de que ó, é, eu não percebo essa parte de cima. A hora que você coloca retinho, essa parte aqui parece que fica um pouquinho mais inclinado para baixo, tá? Então, a Uhum. minha impressão do teu rosto, olhando pelo vídeo aqui, lógico que pessoalmente é melhor, a minha impressão de Uhum. você é que primeiro você pensa, para depois você sentir, para depois você executar. Então, Meio queixo olhando, mais fino, né? o queixo ele é mais fino. Então, dentro daquilo que você faz, né, você Uhum. primeiro elabora muito, para depois sentir o que o ambiente está querendo, para depois colocar em Uhum. prática. E o que você coloca em Tá. prática, né, olhando para o teu, o que eu enxergo? Eu tenho muito sentimento, certo? Então, do sentimento, dessa largura, se eu trouxer retinho aqui para baixo, para ação, eu tenho um gargalo, tá? Aham. Da tua mente, né, para a tua ação, você também tem um gargalo. Então, de tudo que Uhum. você planeja, eu acredito que no máximo 50, 60% vem a cabo. Você deve deixar uns Sim. 40% aí, de 40 a 50% encostado. Uhum. No meu caso, Sim. por conta da mandíbula ser mais estreita, eu tenho, a minha tendência é sentir, pensar muito e executar 20, 30% de tudo aquilo que eu tenho no pensamento, tá? Isso tem a ver, Fábio, com as respostas inconscientes, o quanto elas determinam nossas ações? Cara, isso tem a ver com o que você sente do ambiente. Então, por exemplo, se meu pai soubesse que eu ia ser um cara tímido, tá? Ele poderia ter me educado de uma maneira diferente, né? E Uhum. colocado a mim um pouco mais à prova, né? E me misturado com mais pessoas durante a minha infância e adolescência, Entendi. né? Por quê? Porque quando isso aqui começa a afinar, isso fala de timidez, né? E na Uhum. timidez, como eu sou muito sentimental, veja, é, as pessoas me olham, eu olho para elas, eu posso imaginar qualquer coisa dentro do pensamento delas. E de repente ela está olhando para um outro cara que está atrás de mim. Né? Tem uma pessoa lá na frente olhando para alguém que está atrás, Sim, sim. acenando, mas aí você acha que é com você. Né? Porque você está olhando para aquilo, aí você fica no desespero. Porra, eu não conheço, será que. Né? Como é que a coisa funciona? Né? Então Ô, Fábio,
Diga. Desculpa, deixa eu pegar um ponto que eu acho que você vai ajudar a gente a refletir, que é no seguinte sentido. As pessoas que têm uma tendência mais a racionalizar, né? As pessoas que sentem primeiro e depois racionaliza e executa, e tem um perfil que sai executando, depois vai catando ali o que resolveu, deu certo, não deu, age depois, está Aham. totalmente direcionado, então, dentro da fisionomia, um pouco da E mesclagem da dessas duas, morfopsicologia? da morfopsicologia, com a Isso. apresentação do Do rosto. formato do Então, rosto. do rosto. O quanto o rosto, então, Fábio, diz sobre a pessoa? Ou é importante mesclar questões quanto corporais? Você falava de altura de ombro, você falava É, do formato do corpo. isso. Esse contexto todo precisa ser percebido também, né, Fábio? Sim, o rosto ele funciona para mim como um manual, tá? Tá. Então, como o Levi funciona, né? Qual seria a tendência nos padrões de comportamento do Levi? É, por que Uhum. tendência, Levi? Porque eu não sei como você foi educado, eu não sei quais foram os valores Sim. que foram passados para ti, eu não sei quais foram Uhum. as dificuldades que você passou, tá? Então, se eu pego o Levi recém-nascido, cara, nos primeiros anos, a tendência bate todinha ali. Conforme Levi foi apanhando da vida e foi aprendendo, foi caindo e levantando, Sim. você percebe outras coisas, né, no processo. Você percebe que algumas atitudes suas, né, não podem ser mais daquela forma, né? E exatamente por não poder ser mais daquela forma, por você sentir na sua pele que aquilo te machuca, você altera o teu padrão de comportamento. Então, o Levi da infância é muito diferente do Levi adulto. Claro, Tá? claro, claro. Mas as tendências a padrões comportamentais ainda estão aí. Então, quando eu olho para um Sim. rosto, eu sei que aquele é o manual. Né? Então, eu olho para o teu rosto, eu estou vendo o manual do Levi, aberto, pronto para leitura de qualquer forma. Tá? A hora que eu olho para o É teu como se. corpo, só um pouquinho. Uhum. A hora que eu olho para o teu corpo, eu entendo como é que o teu inconsciente reagiu a tudo aquilo que você passou durante a tua vida, de acordo com esse manual que está aqui, Ah, legal. Então, tá? o rosto é um manual e o corpo é uma expressão de como tudo isso refletiu no corpo ao longo da vida. Tudo, É tudo todo o aquilo que você inconsciente ali se sentiu, manifestando. tudo aquilo que você sentiu de maneira boa ou ruim, mas veja, tudo aquilo que te marcou vai marcar o teu corpo físico, tá? Tudo aquilo que te Tá. marcou vai marcar o teu corpo físico. Tudo aquilo que você sentiu, sofreu, ou foi feliz, foi alegre, está escrito no teu corpo, tá? Uhum. Então, se eu penso que minhas pernas são o que me leva por onde eu caminho, então elas simbolizam o meu caminho de vida, tá? Sim. Se eu penso que meus braços são aquilo que eu utilizo para trabalhar, hoje a gente trabalha, né? Tem o computadorzinho, Os tecladinho, computadores, sim. né? É, algumas pessoas trabalham aqui, outras pessoas vão trabalhar de maneira mais braçal, né? Tem lá Sim. o pedreiro, o padeiro, o pintor, né? Se você prestar atenção nos casais que trabalham em escritório com computador, você vai ver que os filhos e passam muito tempo com tablet, celular, computador, você vai ver que os filhos deles vão nascer com a testa maior, o olho maior, mais redondão, tá? Mais Uhum. esbugalhadão, mais aberto, tá? Alguns com o olho para dentro, outros com o olho para fora, mas esse pedacinho aqui no geral é um pedaço que vai nascer fino. Por quê? Porque a tua cognição motora, ele está no reptiliano aqui atrás. Né? Ele vai sair do sistema límbico para o reptiliano. Como os meus Uhum. pais trabalham muito com a mente, ele vai nascer com o neocórtex mais preparado para o dia a dia. Porque dentro do que os pais aprenderam, o meu desenvolvimento vai ser esse.
Agora, Sim. se meus pais trabalham muito com coisas manuais, a tendência é eu nascer com uma mandíbula e um queixo um pouco mais forte, com um pouco mais de energia, né? Porque isso vai refletir aqui também. O pescoço vai ser um pouco mais largo, tá? Que é para eu poder ter energia de cognição para poder fazer as coisas manualmente, né? Sensacional. Olha o quanto de conteúdo que a gente está tendo até agora, pessoal. Se você chegou Né? agora, pega esse aviãozinho aqui e já compartilha com mais pessoas para que o Fábio consiga, nesse momento, a gente consiga chegar até mais pessoas passando informações tão relevantes, né, Fábio? Pode continuar, Fábio. Essa live vai ficar gravada no teu perfil, certo? Vai ficar no IGTV, Perfeito, isso. perfeito. Porque depois eu baixo ela, Fabio, boto no meu também. legal. Fabio, Paul Ekman, conhece, né? Conheço, conheço. O Legal. Ele também Paul tem, Ekman. é, Não, não, pode falar. Ele, ele foi lá para as tribos, né, começou a estudar as sobrancelhas dos primitivos, depois começou a estudar as Isso, emoções, como elas se representavam. Aí ele começou a estudar perfeito. expressões, falou das 5, das 7 básicas. O quanto essa especialidade sua se aproxima ou diferencia uma junção das duas? Explica um pouquinho para mim que gerou essa Na, curiosidade. na verdade, você tem o que alguns chamam de leitura fria, que é a leitura das Tá. rugas, tá? Uhum. Porque as rugas, veja, se você vai para uma academia, né? Você trabalha a musculatura, ou se você é pedreiro, você vai trabalhar a tua musculatura de uma forma e esse músculo Uhum. vai se desenvolver de acordo com a tua necessidade. Então tem gente lá que fica Perfeito. malhando o bíceps lá para deixar o bíceps grandão, tal. Para ele é bonito, para ele é funcional. Ele acredita que aquele bíceps vai ser funcional se for grandão. Ele Uhum. vive isso, ele sente isso. O teu cérebro entende esse sentimento e transforma o bíceps numa coisa forte, tá? Uhum. Sim. O Paul Ekman ele viajou o mundo todo, ele passou anos em algumas tribos, né? Para entender o processo da comunicação, né? Se a expressão que eu faço no rosto, ela é padrão, ela é comum, ela é igual em todo o planeta. E ele percebeu que sim, Isso. tá? Só que estudar microexpressões é completamente diferente de estudar a leitura de rosto que eu faço. Quando eu falo de Uhum. microexpressões, eu não estou nem falando do balançar da tua cabeça. Eu estou falando daquela. Um movimento micro, um quinto de segundo que aparece no teu rosto, né? De acordo com Também as. inconsciente, né, Fábio? Na verdade, ele é quase inconsciente, ele é praticamente inconsciente, porque ele é o reflexo do que a tua mente sentiu quando eu me expressei de O alguma forma, estímulo, tá? quando gerou algum estímulo. Uhum. Quando gerou o estímulo. Então, ele é um quinto de segundo, por isso que é micro expressão, Uhum. tá? E a microexpressão, ela é 100% científica, você tem certificados e tudo, então é um trabalho completamente diferente. A leitura Tá. fria vai fazer o quê? Ela vai pegar as rugas bom, pelas rugas eu acredito que ele pense de tal forma, porque se eu movimento muito a sobrancelha para cá, né? Então eu tenho aqui marquinhas, tudo, olha como entra aqui, né? O que é E esse tem bastante, eu não movimento? fiz Botox, não. Ó, Eu também não. Aliás, Botox é um veneno, rapaz. Tem ó, alguns estudos científicos aí que é, afirmam que o Botox te deixa, ele tira o teu tesão no sexo, porra, mas é feito no rosto, né? Mas ele tira a empatia que você tem com a outra pessoa e isso prejudica sexualmente, isso prejudica num bate-papo, deixa até a pessoa que recebeu o Botox um pouco mais lerda, né? era o que eu É, precisava, Fabio, para mostrar para minha esposa. Eu vou gravar essa live. Levi, se você quiser, me pede depois no WhatsApp, eu te mando os estudos científicos que falam isso, Fundamentos. não tem problema nenhum, Fechou. tá? É, É, veja, então o trabalho do Paul Ekman é completamente diferente, tá? tá. Só que o fato de eu
eu sou uma pessoa questionadora. Eu não acredito em tudo que eu vejo, em tudo que eu assisto, em tudo que eu Claro. leio. Tanto é que eu tenho uma porrada de livro de leitura de rosto lá. Tem um monte de livro, inclusive, que para mim não serve para nada. Por quê? Porque ele traz informação que é taxativa, julgadora, cara, eu tenho que olhar para você e enxergar a tua essência. Eu não tenho Sim. que sair te julgando, né? Uhum. Então, você, Levi, né, tem características de ser muito ponderado e justo, Uhum. tá? Sim. Justo em que sentido? Tem gente que te acha frio. Por quê? Porque você enxerga uma situação, você não toma, você não toma nenhuma decisão na hora. Por quê? Porque você vai julgar o que é certo, o que é errado, e você vai agir de acordo com a regra ali, bonitinho, Uhum. Sim. certo? Perfeito. Isso é o que eu enxergo do Levi. Só que tem gente Perfeito. que é mais emotiva, olha para o Levi e fala, pô, Levi, isso é frio, cara. Você não está vendo que a pessoa está ali fazendo. Cara, eu não entendi o contexto, eu não sei o que está acontecendo. Eu entendendo, ou a gente faz isso, ou a gente faz aquilo, né? Eu não Uhum. vou agir por Exatamente. impulso, né? Sim. Então, é isso que eu vejo. Rui, me manda uma mensagem pelo Instagram que eu te mando, sim, esse... Me lembra, porque minha cabeça, cara, ela é um negócio de doido, né? Quem Twitter, e segue quiser, também lá o perfil. Para quem não segue ainda, já segue o né? professor Fábio para aprender também. Quem quiser esses É muito estudos, bem-vindo. né? Esses artigos científicos sobre o Botox, pode me chamar que eu passo. Eu acho que nem. Veja, para mim, toda informação ela tem que ser dividida, toda informação. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, cara. Depois morre tudo comigo, que graça tem, né? Sim. Então, não tem problema nenhum em dividir conhecimento. Eu acho muito pelo contrário, a gente tem que dividir mesmo, Cobra lá né? depois, Twitter. Que mais, Levi? Você tinha me feito É, algumas perguntas sobre. sim, Ah, olha que interessante. Quando a pessoa começa a perceber isso, ela pode, inclusive, manipular a face com o intuito de gerar uma impressão diferente no outro. a gente Faz faz sentido isso essa todo pergunta, dia. Faz. não A gente é? faz isso todo dia. Uhum, Veja, uhum, você é um cara dentro de casa e você é outro cara fora de casa. Toda vez que claro. você vai fazer um trabalho, que você vai fazer um projeto, você se veste de forma diferente. A gente está em casa, Uhum, certo? A gente está sim, em casa, mas a gente veio para uma live. Ah, você colocou camisa, colocou um paletó, né? Penteou o claro. cabelo, tudo bonitinho. Eu coloquei a camiseta com meu logo, né? Isso, Por quê? Porque a gente está trabalhando, certo? perfeito. Ah, a gente funciona de um jeito dentro de casa, a gente funciona de um jeito completamente fora de casa. As mulheres, elas costumam fazer maquiagem, né? O que é a maquiagem? O nome maquiagem é você se maquiar, é você maquiar aquilo que a outra pessoa vai ver. Então você Uhum. comprou, você vai vender o teu carro. Aí você mete massa no carro todo, passa uma Manda tintinha, polir. ele Uhum. está maquiado, não é o original, não é o que ele realmente é. A mesma Sim. coisa a gente com relação à barba, tá? Uhum. A gente não está escondendo parte do rosto, é como se Sim. ele estivesse Quase maquiado, tá? 30%, 40% quase. A diferença é o seguinte, quando eu maquio o meu rosto, eu vou falar da barba, né? Eu estou trazendo Uhum. energia, como eu sou um cara tímido, o meu cérebro, cara, o teu cérebro ele não vai colocar pelo aonde não precisa, ele não vai manchar onde não precisa, ele entende a posição geográfica de cada pedaço do teu corpo, tá? Então, nessa posição XY, lá na profundidade Z, ele acredita que para a tua sobrevivência tem que nascer um pelo, tá? Porque se não for para a tua sobrevivência, não tem por que Não vai colocar fazer. nada ali. Uhum. O que, o que eu estou dizendo para o meu cérebro? Que eu preciso de energia para minha comunicação e para que eu consiga produzir as coisas.
Porque se aqui é mental, sentimental e ação, eu trago a parte mais escura para cá e eu estou me vendo no reflexo, eu estou falando para o meu inconsciente que eu preciso agir, que eu preciso comunicar. Olha só. É o que você também está fazendo, né, Uhum. com a tua barba. Perfeito. Tá? Perfeito. Os pelos, como esses pelos saem, né, do corpo da gente, eles vão falar muito do nosso inconsciente, como ele funciona. E aí, Fabrício? Fabrício é lá do Rio Grande do Sul. Né? Bem-vindo, Fabrício. Então, teus cabelos, por exemplo, se eles forem cabelos bagunçados, eles indicam que o teu pensamento ele é bagunçado. A sobrancelha bagunçada, né? Ela indica pensamentos bagunçados também. Só que quando a gente Uhum. divide o rosto em três, né? Mental, sentimental e ação, e a gente começa a fazer subdivisões dentro da medicina taoísta, por exemplo, que eles trabalham muito com reflexologia, eu tenho cabeça, eu tenho tronco aqui, aí eu tenho no bigode chinês, né? Eu tenho as pernas e os pés, né? A sobrancelha está na parte do braço, tá? Uhum. A sobrancelha está na parte do braço. Pois Certo. bem, o braço não simboliza trabalho, Sim. então a sobrancelha vai simbolizar quanto eu ponho para fora do meu trabalho, quanto eu tenho de energia de criação, né? E se ela for bagunçadinha, isso quer dizer que eu fujo a regra, tá? Lembrei do Einstein agora. Boa. Einstein é um cara legal para você lembrar. Só que você tem, como foge a regra, você tem muito assaltante, muito assassino, muito estuprador que tem sobrancelha bagunçada. É aí que Viu eu falei para sobrancelha você. bagunçada? Corre. Ou Não, fica atento. não, não. Vou organizar aqui, não. Entenda o Não dá para processo, generalizar. né? Não dá Sim. para generalizar, a gente tem que entender o processo. Você pensa fora da caixa e fora de regra. São pessoas Uhum. excelentes para produzir coisas novas, né? Para trazer Criativas, resultados, visionárias, né, Fábio? para trazer resultado onde ninguém tem resultado. E aí que entra aquilo que eu Legal. estava falando dos livros, né? Tem um livro aqui que fala que quem tem monocelha, né, é mentiroso e vai morrer antes dos 30 anos porque tem muita energia, né? E como Tá. tem a questão de idade, tudo, dentro da fisiognomonia, que fala dos 30 anos até os 34 aqui, você não passaria dos 30 porque você é muito ativo, você Uhum. arrisca muito, né? Porra, mas isso é um baita pré-julgamento, né? Maurício de Souza está vivo até hoje, Monteiro Lobato passou dos 30 bonitinho, né? Falam que Perfeito. são pessoas mentirosas, mas, cara, eu posso falar que são pessoas que têm uma criatividade absurda, né? Uma criatividade absurda e muita energia de execução. Então, se você pega Uhum. Maurício de Souza e Monteiro Lobato, né, dois exemplinhos pequenos de escritores, né, que entretiveram toda a população com seus contos, com as E histórias até que eles hoje. contaram, né? Exato. Então, como é que eu vou julgar pessoas? Eu vou sair falando? Não tem. Não dá, né? Não Não tem. tem Exato. como, né? A Rafa, inclusive, ela fez um curso comigo online, acho que tem já uns 3, 4 meses. E aí entra aquele negócio, Levi, a Hum. maquiagem, como é que ela funciona? Eu vou sair, eu vou dar uma palestra, eu sou mulher. Eu posso trabalhar a minha comunicação com um batom chamativo, tá? É. Eu posso trabalhar a minha sobrancelha, eu posso mostrar para o meu inconsciente, pintando a sobrancelha, que aquilo vai melhorar, que a sobrancelha também fala de comunicação, não é só energia, mas também é comunicação, também é Uhum. sexualidade, tá? Então, pessoas com sobrancelha grossa têm mais energia, tem mais energia para sexo, inclusive, né? Sim. Ah, tem pessoas que eu indico pintar do meio da sobrancelha para o final, por quê? Porque eu tenho energia no começo de um projeto e não tenho energia no final do projeto. Se eu penso que é começo, meio e fim de projeto, né?
a Entendi, tendência tá de todo muita gente repleto. é largar a coisa no meio do caminho. Então, o que que você faz? Uhum. Você dá uma Uma esquentada pincelada. nisso, uma pincelada, o teu cérebro entende, tá? E se você se sentir bem por Mesmo conta mecânico, daquilo, Fábio, mesmo mesmo mecânico, mecânico, né? Mas se você tem a informação no consciente, isso funciona melhor, tá. tá? Então, Ou por seja, a exemplo, comunicação inconsciente via adaptação mecânica, mas se ela vier para o consciente é muito maior ainda, né? Ou seja, já exatamente, consigo lidar com aquilo que me levava. exatamente. Eu tenho um amigo que é hipnólogo, né, hipnoterapeuta, e num dos cursos que eu estava lá e ele ouviu isso, ele falou, ah, cara, esse cara tá brincando, tá de sacanagem. Aí o que que ele fez? Ele pegou um lápis lá da esposa dele e pintou E durante pinta. uma semana. Ele falou que ele nunca produziu tanto material do que durante aquela semana. E ele falou que os pelos que eram clarinhos e branquinhos no final começaram a nascer mais e mais escuros, tá? Por quê? Fabio, Porque eu posso aproveitar teu esse cérebro momento? entendeu, né? E aí o teu cérebro Posso? modificou. Pode, Aham. claro. Quem está nos escutando aqui e entende que os projetos que você executa, que você desenvolve, não tem início, meio e fim, pega lá, faz esse teste, depois fala para a Faz, gente, com né? certeza, Pinta lá, né? pinta lá, Pinta lá. pinta início, meio e Enfim, fim. de projeto. Ó, Uma semana, 15 dias, depois conversa com a gente. Manda uma a Rafa mensagem. falando que está nessa também, né? Legal, Rafa. Então, tudo isso vai trazer toda a maquiagem que você fizer no rosto, se Uhum, você fizer com propósito, entendendo o que o rosto traz, cara, ela vai te trazer resultado. Com certeza vai te sim. trazer resultado. Até porque, né, uma vez que você fez, né, se você tem consciência, você ainda se prepara mais para aquilo, você cria uma autoconfiança que vai fazer você melhorar com relação. Uhum, uhum. Olha lá, leveza make-up, quanta informação Então, fantástica. tudo isso É ajuda isso mesmo. bastante, né? Tudo isso Muito, ajuda muito, muito. bastante. Levi, eu estou vendo que faltam 10 minutos, é isso? 10 minutinhos, Fábio. Vamos olhar um Cara, pouquinho para nem esse começamos. momento, Fábio. Como Vamos. que o rosto, as pistas e toda essa leitura ela pode ajudar as pessoas nesse mommo? Como que você percebe Então, isso? Levi, quando você entende a leitura de rosto, todo o rosto, se ele te traz informação sobre a pessoa que está ali, você consegue compreender melhor o que ela está passando. Ou como ela Perfeito. percebe as coisas, como ela sente as coisas dentro do corpo dela. Se você Uhum. aparece para mim num hospital e eu vou te atender, eu sei que você precisa de informação técnica, Sim. né? Se eu pego uma pessoa que nem eu, vem para cá que você vai se sentir melhor aqui, né? O sentir está aqui, né? PNL, né? É o sentir. Eu sei que a Perfeito. pessoa precisa da Uhum. questão do sentir. E se é uma pessoa que tem isso aqui mais avantajado, cara, ela não quer enrolação, né? Uhum. Então, vem para cá que eu vou medir a tua pressão para ver como é que você está agora. Eu já estou agindo. Então, peraí, eu já fui atendido, deixa eu me acalmar. Entende? Então, são processos diferenciados. Então, você pega pessoas na rua, isso para qualquer coisa, para você vender, para você comprar, para você se comunicar no geral, né? Na PNL você tem algumas coisas de movimento de olho para saber se a pessoa é visual, auditiva, sinestésica. As pistas oculares, né? Na fisiognomonia, você bater o olho numa foto, você consegue saber como é que ela é. Então, você vai Uhum. conversar com alguém pelo WhatsApp, você viu a foto do rosto da pessoa ali no WhatsApp, acabou, você já sabe como ela funciona. Então, a melhora na comunicação é absurda, tá? Sim. Porque se alguém faz alguma coisa para você na tua frente, dentro do teu julgamento aquilo não está legal, se você olha para o Uhum. rosto dela, você entende como ela funciona, você para de julgar, porque você sabe que é da natureza dela. E você sabe como interagir com ela para que ela pare de fazer aquele processo.
Perfeito. Porque você consegue chamar a atenção dela para mudar o ponto de vista, ou tirar ela daquele ambiente. Então, se você pega a tendência daqui para frente, é a gente ter muita gente tentando o autoextermínio, né? Então, uma das preocupações que a gente tem com relação ao autoextermínio, eu olhando como a pessoa, entendendo o rosto dela, eu sei como abordar e como trabalhar para fazer com que ela mude essa chavinha, entende? Uhum. Né? Às vezes a Rosane faz um trabalho maravilhoso. Ela fez curso ano passado, ela fez aquele Corpo Explica, depois fez curso comigo, depois foi ler um monte de coisa, e hoje ela é uma das maiores profissionais no país que também fala de leitor de rosto e corpo, né? Que Uma bacana. pessoa Seja bem-vinda, Rosane. maravilhosa, né? Então, você consegue trabalhar qualquer paciente seu, qualquer cliente seu, qualquer pessoa que você encontrar no caminho. Eu estou falando paciente-cliente porque você é hipnólogo, você é terapeuta, Sim, né? sim. Então, mas você tem como abordar a pessoa de maneira melhor. E se eu não sou Uhum. terapeuta, eu também tenho como abordar a pessoa e entender os processos dela, porque está tudo escrito ali, É né? como um mapa. É um mapa, E exatamente. como pressuposto da PNL, né, Fábio, mapa não é território. É importante a gente entender outra pessoa para conseguir fazer aí uma leitura mais eficaz disso tudo, não é mesmo? Imagina que num processo terapêutico que você pode levar com a hipnose 4, 5 sessões, que é um trabalho profundo, um trabalho extenso, quatro, Sim, cinco sessões. exato. Em 2 sessões você resolve. Porque você vai escutar a queixa. Você escutou a queixa. Uma vez que você escutou a queixa e entende como ela funciona, está resolvido. Né? Está resolvido. Você sabe como ela funciona, você vai direto ao assunto. Não tem enrolar, não tem, né, Uhum. se perder no meio do caminho. Você já vai com a chapuletada no meio da orelha. Né? Você falando agora, Fábio, eu lembrei daquela frase famosa do Jung que fala até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e a gente vai chamar de destino, né? A partir do momento Uhum. que a gente começa a entender como ele se expressa, a gente consegue lidar com ele, não é mesmo? Ou Com através certeza, das nossas com certeza. posturas conscientes. E se você entende além do rosto, se você entende do corpo também, cara, a informação que você tem é riquíssima. Você sabe quais são os medos que a pessoa tem, aonde ela procrastina, se ela tem iniciativa, se ela não tem iniciativa. Ela pode chegar contando uma puta história. Eu acredito no que as pessoas falam, né? Sim, Pela PNL você sabe se o discurso está de acordo com o que a pessoa está falando. Mas isso. com a leitura de rosto e corpo, é aquele negócio. Eu estava conversando, não sei se você viu minha live passada com a Débora, né? A Sim, Débora é uma pessoa maravilhosa. Ela estava me falando, fantástico. Fábio, ela foi estudar na França, freudiana, cara, tem uma cabeça Apaixonada, sensacional. né? E ela estava me falando, Fábio, se você olhar para uma pessoa, vai pelo que o corpo dela diz, não pelo que ela fala. Ela pode estar falando qualquer coisa, você pode acreditar, mas se o corpo dela estiver falando o contrário, vai pelo corpo dela. Por quê? Porque é reflexo do inconsciente. Perfeito. Né? Sabe que eu lembro quando Então, você fala isso, Fábio? Até é hum, comum, às vezes, a gente enxergar, né? Eu brinco, às vezes, com algumas pessoas, daquela mulher que encontra outra na rua, vê ela com cabelo, maquiada, e ela não está com cabelo e maquiagem boa. Ela vira e fala assim, nossa, como você tá bonita. Olha só. né? Ô, inveja, eu queria estar no seu lugar, não tive tempo de me arrumar, Queria estar no seu lugar, não rola. não é? Que Bom, bom. Fabio, temos 2 minutos. Eu quero deixar os 2 minutos aí. Primeiro, agradecer muito o seu tempo, a sua disposição, essa atenção. Gratidão mesmo. Que você imagina. continue ajudando muitas pessoas aí. E aproveita para falar do seu trabalho, onde as pessoas te seguem, enfim, para como encontrar mais de você com seus cursos e Então, com o que você tem aí.
Para quem quer mais informação sobre leitura de rosto, leitura corporal, pode acessar o YouTube, né? É só procurar Peloso no YouTube, Sim, youtube.com/Peloso. Tem vídeo para, tem bastante, cara, tem vídeo para caramba lá. Eu quero colocar tem, mais, verdade. né? Eu quero colocar mais. Eu estou devendo mais vídeos para o Você canal, quer né? colocar mais, Fábio? Ou você quer colocar mais? Eu quero colocar mais, Eu quero né? colocar mais. Inclusive esse daqui eu vou baixar depois. Aí eu vou pegar você Legal. que está em cima, eu vou colocar do lado, né? Eu Uhum. vou editar o vídeo, colocar um do lado do outro e colocar no YouTube também. Ah, 20 segundos, Fábio, acho que vai derrubar aqui. tem curso, palestra, é só entrar no meu Instagram, tá tudo ali, né? Então, Levi, muitíssimo obrigado pelo Eu que convite. agradeço. Sempre que você quiser, é só a gente combinar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Acompanhe o Fábio, me acompanhe.